Bom dia! Hoje são 2 de maio de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Resolvi fazer uma pequena série, começando agora com o primeiro vídeo, com o título O Lula, a Veja e a Carta Capital. Revista Veja e Revista Carta Capital. Fiz isso aqui porque minha consciência mandou. Quero aqui fazer, entre aspas, justiça à revista Veja, correto? Então vamos aqui. Estou com a revista Veja do dia 18 de abril de 2018, deste ano. Revista Veja. Muito bem. Se você perguntar a qualquer petista, simpatizante do PT, do Lula, você verá que esse petista, ele detesta a revista Veja. Ele diz que a revista Veja é uma revista que, de capa a capa, ela apenas critica o Lula, apenas agride o Lula, correto? A revista Veja. E o petista, esse militante do PT, adorador de Lula, tem razão. Realmente, de capa a capa, a revista Veja, a linha editorial dela é para aí o ataque a Lula e ao PT. Só que esse mesmo petista, ele não enxerga que a revista Carta Capital, que aqui está, cujo diretor de redação é o Mino Carta, o petista, simpatizante do PT, simpatizante do Lula, não vê que a Carta Capital faz a mesma coisa que a revista Veja, só que a favor de Lula. Então a revista Veja, aqui está, de capa a capa, a linha editorial dela é em desfavor de Lula. E a Carta Capital, que aqui está, do dia 18 de abril de 2018, na mesma data da revista Veja, a revista Carta Capital, de capa a capa, é a favor aqui, em favor de Lula. Correto, gente? Então é isso aí. Você tem mídias a favor e tem mídias contra. O que você deve fazer é filtrar a verdade nas matérias que elas publicam, a revista Veja e a revista Carta Capital. Vou começar aqui esse vídeo mostrando aqui, primeiramente, as cartas de leitores que são endereçadas à revista Veja e à revista Carta Capital, correto? E vamos ver com quem está a verdade, se é com a revista Veja ou se é com a revista Carta Capital. É importante fazer isso. É importante mostrar as duas revistas e analisar o que elas trazem, para que você chegue à verdade, correto, gente? Então, inicialmente, vou aqui pegar as cartas de leitores da revista Veja e cartas de leitores da revista Carta Capital. Vou pegar aqui, primeiramente, uma carta, correto? E vamos analisar quem está dizendo aí a verdade. O primeiro vídeo. Vamos lá? Ao quadro? Vamos! Muito bem, gente. Aqui está revista Veja e revista lá à direita, Carta Capital. O Mino Carta, ele é o diretor de redação da revista Carta Capital. Há muitos e muitos anos que ele é amigo, muito amigo do Lula. O Lula, quando estava solto, o Mino Carta, ele mesmo diz na revista Carta Capital, em suas matérias, o Mino Carta diz que todos os dias ligava para o Lula. Então, a Carta Capital é uma revista de capa a capa em favor de Lula. A revista Veja, de capa a capa, em desfavor de Lula. O importante, como eu disse no início, é você filtrar as matérias que cada uma publica, comparar e ver quem está dizendo a verdade, correto? Então vamos aqui. Revista Veja, do dia 18 de abril de 2018. Revista Carta Capital, da mesma data, mostrei aí,
18 de abril de 2018. A revista Veja, nas páginas 22 e 24, 10 leitores da revista Veja mandaram as cartinhas aí, publicadas, olha aí. E na Carta Capital, nas páginas 6 e 7, 19 cartas. Vou pegar apenas algumas, não é? Para fazer aqui uma pequena série de vídeos. E vamos analisar com quem está a verdade, correto, gente? Para a gente descobrir a verdade, é preciso o quê? Que a gente analise uma coisa com imparcialidade. Se uma pessoa é de um partido político, ela deve esquecer isso. Só assim ela vai entender o que é a verdade. Do contrário, se vier com fanatismo, aí vai aprender tudo errado, correto? Muito bem. Então vamos aqui a uma cartinha da revista Veja, publicada aí, não é? E enviada por Henrique Goldstein. Henrique Goldstein, que mora em São Paulo, SP. Ele escreveu o que está aqui sobre a prisão de Lula. Ele diz assim, o Henrique, vamos lá. Como leitor assíduo de Veja, parabenizo a revista pela luta constante em busca da verdade e da clareza nas informações. A capa e a reportagem especial com Lula encarcerado premiam, mais uma vez, as assertivas da redação. Não roubarás, não mais. 11 de abril. Que a prisão de Lula e demais políticos desonestos que aterrorizam nosso país possa representar a libertação do Brasil e dos brasileiros. Eis aí a cartinha do leitor da revista Veja, Henrique Goldstein. Ele está se referindo aqui, gente, a uma revista da Veja em que aparecia na capa o Lula já encarcerado. E ele aqui ele diz que adorou a revista, não é? E ele diz aqui que a prisão de Lula e de demais políticos desonestos que aterrorizam nosso país possa representar a libertação do Brasil e dos brasileiros. Então, o leitor da revista Veja, o Henrique Goldstein, adorou aí a matéria que foi publicada no dia 11 de abril na revista Veja, com o título Não Roubarás, Não Mais. Não li essa revista aí, não tenho. Não sou assinante, gente, nem de revista Veja e nem de revista Carta Capital. Às vezes eu compro para fazer ali uma análise, correto? Muito bem. Então você vê aqui que a revista Veja só publica cartas de leitores que criticam o Lula. Ela não publica cartas de leitores que elogiam o Lula. Da mesma forma, a Carta Capital, ela só publica matérias de leitores que elogiam o Lula e não publica matérias de leitores, cartas de leitores que são contrários ao Lula. A Carta Capital não abre esse espaço e a Veja também não abre esse espaço, correto? Muito bem. Então vamos ver agora, lá na Carta Capital, na página 6, ali, vamos ver mais uma das 19 cartas, correto? Que alguém mandou para a revista Carta Capital. Veja que aqui já é em apoio ao Lula. Aqui na revista Veja é contra o Lula. Vamos lá. Escreve assim, o Álvaro Geminani. Com o ex-presidente Lula preso, pode-se supor que efetivamente se tornou vitoriosa uma nova forma de ditadura no Brasil, cujo braço repressor está no judiciário. O papel da mídia consiste em manipular a opinião pública para esse regime. Lula é um preso político, escreveu aí o Álvaro Geminani. Obviamente, a favor do Lula, não é isso? Muito bem. Ora, analisando aqui, gente, voltando aqui à revista Veja, aqui não há o que
se discutir, não é? Ele está apenas aqui, o Henrique Goldenstein, está apenas dizendo que ficou feliz com a prisão de Lula. Eu aqui não posso fazer alguma contestação, porque não há elementos aqui para contestar, não é? Isso aqui, o que ele está dizendo é que ele ficou feliz com a prisão de Lula. Só isso, né? Então aqui não há o que fazer comentário sobre isso, não há, não é? Mas aqui há sim. Vamos ver se o Álvaro Geminani está dizendo a verdade aí. Vamos ver. Eu vou repetir. Ele diz assim: com o ex-presidente Lula preso, pode-se supor uma suposição. Pode-se supor, é uma suposição do Álvaro, supor que existe agora uma nova forma de ditadura no Brasil. E aí, uma ditadura tendo à frente o poder judiciário. Será que isso é certo, gente? Continua aí o Álvaro dizendo: o papel da mídia aí é tudo, não é? Imprensa, né? Revista, jornal, televisão, não é isso? Mídia é isso. O papel da mídia, diz ele aí, consiste em manipular a opinião pública para esse regime. Ele diz, no final, Lula é um preso político. Será que isso aqui é verdade, gente? Para saber se é verdade ou não, você tem que estudar, analisar. E eu analisei aqui. Nesse pequeno comentário do Álvaro Geminani, ele comete 3 erros. 3 erros. Veja aí, e vou explicar. Se eu digo que o Álvaro Geminani comete 3 erros, eu tenho que mostrar os erros e tenho que mostrar as provas, correto? Muito bem. E quais são os 3 erros aí do Álvaro Geminani? O primeiro erro, ele diz que aqui no Brasil pode-se suposição dele, pode-se supor que existe a ditadura no Brasil e ela tendo à frente o poder judiciário. Esse aí é o primeiro erro dele. O segundo erro do Álvaro, ele diz que a mídia manipula a opinião pública e incluindo aqui, nessa opinião pública, os juízes de direito, os desembargadores e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele inclui aí nessa opinião pública. Aí o segundo erro. E o terceiro erro do Álvaro é dizer que o Lula é um preso político. O terceiro erro dele. Correto? Vamos ao primeiro erro. Ditadura no Brasil. E aí, tendo à frente o poder judiciário. Ora, o Álvaro parece que não conhece o termo ditadura. Ele não conhece o termo ditadura, não sabe o que significa. Porque se soubesse, não colocaria ditadura no Brasil, principalmente poder judiciário e poder judiciário. Veja aqui, ditadura no Brasil. Então, ditadura, gente, nada tem a ver com o que vivemos hoje no Brasil. E, com mais razão ainda, ditadura tendo à frente o poder judiciário. Ora, a ditadura é um regime de governo. Ditadura é um regime de governo centralizado em apenas uma pessoa, um ditador. É ele que dita tudo. A ditadura é isso e não a democracia. Não existe democracia em ditaduras. Ditadura é forma de governo em que o poder está concentrado apenas nas mãos de uma pessoa. É uma coisa individual. Então, ditadura no Brasil, quem fala acerca disso é uma pessoa realmente que está fora da realidade, está no mundo de fanatismo. Ditadura, portanto, dita é um cara que dita, é um ditador. E ditadura nós encontramos em países socialistas, comunistas. Em países capitalistas, aqui no Brasil, por exemplo, hoje, não se fala em ditadura. Ao contrário, nós temos um país excessivamente democrático, não é? Democrático. Aqui no Brasil,
o presidente Temer, o Conde Drácula, ele não manda em tudo. Ele, para aprovar um projeto qualquer, ele tem que lutar isso aí e tem que aprová-lo no Congresso Nacional. Então, o Temer, ele não faz o que ele quer aqui no Brasil, diferentemente dos ditadores em Cuba, na Coreia do Norte e na China. Correto, gente? Então, quando o Álvaro aqui diz que nós podemos supor uma ditadura no Brasil, representada pelo Poder Judiciário, a ignorância do Álvaro é tão extrema que o Poder Judiciário não é apenas um juiz que decide. No caso do Lula, nós tivemos o quê, gente? No caso do Lula, vários juízes ali e não apenas uma pessoa. Ditadura é uma pessoa, é a forma de governo, de poder em uma pessoa centralizada num ser humano, não é? Já o Poder Judiciário, não. No caso do Lula, o Lula foi condenado em sentença prolatada pelo juiz Sérgio Moro, não é isso? Pelo juiz, apenas um juiz, correto? Ali condenou o Lula por atos praticados pelo Lula, correto? Muito bem. Então, o que aconteceu? Os advogados de Lula recorreram dessa condenação para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não é? E ali, 3 desembargadores, que foram juízes de direito antes, 3 desembargadores ali mantiveram a sentença condenatória em relação ao Lula e aumentaram ainda mais as penas do Lula, correto? Então você vê de forma clara que ditadura, como eu disse, é apenas uma pessoa mandando, uma pessoa com poderes. Aqui não, você viu aí inicialmente o juiz Sérgio Moro, depois mais 3 desembargadores, some aí, 4, não é isso? 4 juízes aí, cada um com cabeça diferente, 4 pessoas aí e não apenas uma. E depois, você viu ali que o pedido do Lula no habeas corpus, não é? Sobre a prisão em segunda instância, né? Você viu ali que o Supremo Tribunal Federal decidiu ali por 6-5 contra o pedido de Lula. 6-5. Então some aí o juiz Sérgio Moro, um juiz, os 3 desembargadores do TRF, 4. Some, são 4, não é isso? 4 pessoas aí. Veja, analisando um caso. 4. E mais 6 lá do Supremo Tribunal Federal que votaram contra o pedido do HC de Lula. Mais 6, são 10, não é? Então você vê que até agora, até hoje, o Lula, o caso dele aí, foi analisado por 10 profissionais do direito, não é isso? Sérgio Moro, 3 desembargadores e 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você vê que são muitas pessoas envolvidas nesse julgamento e não apenas uma. Portanto, não há que se falar em ditadura no Brasil, principalmente no Poder Judiciário. Isso é ignorância do Álvaro. Outro erro do Álvaro aí, ele diz que a mídia, e vamos colocar aí, internet, revistas, televisões, não é? Livros, etc. Ele diz que a mídia manipula a opinião pública e colocando nessa opinião pública juízes de direito e desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Outro erro grave do Álvaro. A mídia manipula a opinião pública, manipula sim o povão brasileiro, não é? O povão brasileiro, que regra geral não é um povo que estuda, não é um povo que analisa. Então a mídia, a imprensa, revistas, jornais, televisões, rádios, realmente manipulam a opinião pública, mas não manipulam juízes de direito, não manipulam desembargadores, não manipulam ministros do Supremo Tribunal Federal.
juízes de direito, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal são, vamos assim dizer, exceções em termos de intelectualidade no Brasil. Um juiz de direito não vai mudar sua opinião porque leu a revista Veja, porque leu a revista Carta Capital. Assim também porque assistiu a um programa em um canal de televisão favorável ao Lula e um programa em canal de televisão desfavorável ao Lula. O juiz de direito, os juízes de direito, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, portanto, não são manipulados pela mídia. Não são manipulados pela mídia. Eles têm o entendimento deles acerca da interpretação de leis. E eu poderia aqui dar vários exemplos de que juízes de direito, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal nada tem a ver com a manipulação aí das mídias. Poderia dar vários exemplos, vou dar apenas um. Há alguns anos, uns 4 anos parece aí, o Supremo Tribunal Federal analisou o aborto de anencéfalos, correto? O aborto de anencéfalos, há poucos anos aí. Houve uma manipulação total aí, feita pela mídia, em desaprovação aí ao aborto de anencéfalo. Muita gente aí se reuniu aqui em Brasília, na frente do Supremo Tribunal Federal, em vigílias, com velas acesas durante toda a madrugada, pessoas ali dormindo ao relento, não é? Para fazer uma campanha contra o aborto de anencéfalos. Então houve essa linha contra o aborto de anencéfalos em toda a mídia, né? E aqui também, de frente ao Supremo Tribunal Federal. Ali, as pessoas contra o aborto ali, né? Para que o Supremo não aprovasse. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, aprovou o aborto de anencéfalos contra a opinião pública, contra a propaganda aí da mídia. Viu? Como juízes de direito, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal não estão ligados, não são manipulados pela mídia como o povão o é. O povão, sim, é manipulado pela mídia, mas juízes de direito, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, que são ali doutores em direito, têm outra noção, e não a noção que o povo tem. Então aí, o segundo erro do Álvaro em dizer que a mídia manipula juízes de direito, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Não, a mídia manipula tão somente o povão brasileiro, correto? E o terceiro erro aqui do Álvaro é dizer que o Lula é um preso político. Esse aí é o terceiro erro do Álvaro. Ora, em todo o território brasileiro, você não encontra sequer um preso político aqui no Brasil. Então, o Álvaro está errado aí. Na verdade, o Lula não é um preso político. O Lula é um político preso. O Lula é um político preso e não um preso político, como diz o Álvaro. O Álvaro, ele deve aí ser petista ou adorador do PT. Só que eles não conseguem enxergar que prisão política, esse mal aí, esse defeito, existe nos regimes socialistas e comunistas. O grande problema dos petistas é não terem uma visão abrangente. Eles têm um certo elogio por sistemas socialistas, comunistas, e não veem as máculas que estão naquele regime socialista e comunista. Só em regimes socialistas e comunistas é que encontramos presos políticos. E o Álvaro não consegue enxergar isso. Então, ditadura e prisão política você não encontra aqui no Brasil.
ditadura e prisão política, você encontra em países socialistas e comunistas. Você encontra em Cuba, aí sim você encontra ditadura e prisão política. Em Cuba existem presos políticos. No Brasil, não. Em Cuba, na Coreia do Norte é outro exemplo, ditadura e prisão política. Na China, outro exemplo, ditadura e prisão política. Aqui no Brasil, não. Nada de ditadura. Aqui, os políticos aqui são escolhidos pelo povo, de forma direta ou indireta, não é? São eleitos para cargos ali temporários, não é? Você aqui elege esses elementos aqui no Brasil, não é? Portanto, aí, gente, é fácil ver onde estão os erros. Aqui mostrei de forma fácil, imparcial, a verdade pura e crua, que o Álvaro Geminani não consegue enxergar. Então você vê que aqui é o primeiro vídeo, tá? Farei aí o segundo, o terceiro, comparando o que leitores escrevem para a revista Veja e para a revista Capital. Encerrando aqui, mostrando novamente que a revista Carta Capital, de capa a capa, ela é em favor do Lula, porque o diretor de redação, o Mino Carta, da Carta Capital, ele mesmo diz isso, que ele é amigo do Lula há décadas e décadas. Da mesma forma aqui, de forma contrária ao Lula, a revista Veja, de capa a capa, ela aqui em desfavor de Lula. Mas você tem que analisar o que cada uma diz para chegar aí à verdade. Portanto, o primeiro vídeo, e vou encerrar agora com um muito obrigado.